pessoas raramente se lembram que as letras são da Anastácia. Eu dou importância para a letra também nessa questão. A música e a canção é que fazem a canção ser tão linda, mas no caso das letristas, que era o que a Alice estava falando, é onde isso realmente é decepado mesmo. E nesses casos, por exemplo, esses são muito explícitos. Pode ser por ser uma mulher, pode ser por ser a letrista. As duas opções são absolutamente viáveis, né? Quando são composições de mulheres, de duas mulheres, não tem erro, você vai saber que são de duas mulheres. Sempre a parceira dá o crédito, sempre, né? Então, se você, por exemplo, toda vez que a Ana canta uma música, uma parceria dela com a Alice, ela sempre fala, essa aqui é a Alice que fez a letra, né? Regina Machado com Bé Trancoso. Você vai vendo o crédito, né? As mulheres são muito generosas na coisa da letra. A gente não tem essa coisa, a gente não tem muito porquê de ficar fazendo... eu até brincava que essa história do 100 mais não foi inventada por mulheres. Porque a gente nunca faria 100 mais. Você fala, não, tem tal. Não, essa música, eu acho que eu gosto de... Você não ia ficar botando numa escala de quem é mais poderoso para quem é menos poderoso dentro da canção, ou enfim, né? Eu acho que é por aí. Mas resta saber se não é justamente por isso que não aparece tanto. Eu não estou dizendo que é uma qualidade, essa coisa meio competitiva, assim, da 100 mais, mas, por outro lado, isso faz com que se projete uma produção, se crie, é um horror hierarquias, né? Mas talvez seja por isso. É o discurso do poder, né? É o discurso do poder, exato. Mas eu acho que é mais, né? Porque se a gente pensar, talvez mais, porque se a gente pensar na linguagem, né? Que a própria Alice escreveu sobre isso nos anos 70, né? Quando você pensa no plural, o plural sempre é masculino em português. Então, você vai falar, por exemplo, quando a gente fala do movimento operário, as mulheres no começo do século XX eram a maior parte das operárias, as fábricas têxteis. Tem um exemplo ótimo que é um filminho dos irmãos Lumière, que faz a saída dos operários na fábrica Lumière. Aí você vai ver a saída dos operários, sai mulher. Sai um cara com o jornal na mão, dá na bunda de uma mulher, e aí pronto, virou os operários. Aí são os operários da fábrica têxtil. Então, as mulheres somem no plural, né? Então, são sempre não, nós temos muitos compositores, mas a gente nunca fala compositores e compositores. A gente acha chato quem fala, não, praticamente qualquer... Não é por isso que tem que falar. Porque senão não vai saber. As pessoas não vão saber, não vão se importar que existem as mulheres compondo. E como se a criação não fosse feminina, né? E tem o dia do escritor, tem o dia do poeta. Do poeta? Diga assim, mas... Essa história eu acho, porque tinha eu assisti uma vez a defesa de uma banca sobre Cora Coralina, e a menina que estava fazendo a defesa, ela falou a poeta Cora Coralina, porque a Cora Coralina se chamava de poeta, como Cecília Meirelles se chamava de poeta, como a Alice se chama de poeta. Aí ela tomou uma dura na banca, uma dura, não, porque tem que firmar o feminino na poetisa, não sei o quê. Aí eu fui falar isso com a Alice, já com aquela dura na minha orelha, né? Falei, não, Alice, você devia usar poetisa. Eu achei tudo uma bifa. Porque ela me vira... Bifa dos dois lados. Ela me perguntou assim, mas essa diferença existe em todas as línguas? Aí eu falei, sim, pensando, eu tenho francês, tenho inglês, pronto, acabou minha linguagem, então deve ser em todas, né? Afinal, se tem francês e inglês, nós somos, né, do imperialismo. E aí eu fui procurar. Aí descobri que a poetisa, em português, aparece em 1812, que é o século da suspeição em relação às mulheres, né? Que é quando começam a dizer que as mulheres são naturalmente frígidas, ou naturalmente o instinto materno, naturalmente isso, naturalmente a construção desse discurso de gênero sobre o que é ser uma mulher é muito do século XIX. E aí nasce essa poetisa.
Achei num dicionário francês de 1648 a informação que poetisa, que é o poetesse deles, né? É a mulher que faz poesia, uma coisinha assim, né? Escreve uns negocinhos lá que pode ser poesia. Safo não pode ser chamada de poetisa. Existe anotação no verbete. Safo é poeta, porque ela é uma grande poeta, então não pode ser chamada de poetisa. Aí eu olhei para isso aí, eu falei, ok, nunca mais usei poetisa, realmente é poeta. Aí eu inventei o poeta. E aí teve essa história, porque ela falou, poeta já é uma palavra feminina, né? Se é para mudar, eles que mudem para poeta, se eles estiverem incomodados. Que é perfeito, né? Porque é como artista, né? Artista é uma categoria para os dois, né? Que seria, elas não está marcada pelo gênero, né? Mas no poeta se marca com a intenção de dizer que é menor. Então, nunca mais usei poetisa. E quando alguém usa, eu conto essa história inteira. É bem chato, porque ninguém aguenta mais. Quer abrir para eu acho que seria interessante agora, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, este é o momento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estão tímidos ou seria o horário? Segunda-feira, né? É por causa dessa mesa aqui na frente, assim? A Regina bem perguntou. Perguntem, porque daqui a pouco a gente não vai poder perguntar também. Não, é sério. Eu? Cida, quer fazer alguma pergunta? Não. Falou eu, ué. É que eu quero só dizer uma informação. Perto da minha casa, lá no Butantã, tem uma rua que chama Poetisa Colombina. Ai, que saco. Sei lá eu quem foi essa senhora. Eu queria fazer aqui. Você considera as rappers, tipo Tati Quebra-Barraco, considera a própria... Enfim, essas rappers da periferia como poetas e como letrista? Você inclui nesse bojo do seu trabalho? Sim, elas estão incluídas no trabalho. Dá para discutir a questão do feminismo nessa história. Porque já vi muitas, inclusive em debates, a questão da própria Kate Lira, que foi casada com o Carlos Lira, que é antropóloga, fala sobre o feminismo da Tati Quebra-Barraco. Para mim aquilo é machismo. Entendeu? Quando você começa a tratar o outro como objeto, a ideia do feminismo não é que as mulheres são melhores que os homens, é que as mulheres são iguais aos homens e a gente não quer ser objeto. Então, quando a gente está objetificando o que ela faz nas canções, né, a tática, teve mudanças, né? Muitas das mulheres mudaram. Temos muitas feministas, essas mulheres da periferia, da MC Carol, a própria Anitta mudou de posição. Né? Você tem várias mulheres que é genial. Né? Nós vamos trabalhar, tchau. Tá bom. Mas no geral você não acha quer dizer, elas estão porque são mulheres, eu levantei todas as compositoras, mas estão assim, é muito impressionante, por exemplo, como cresce o número de compositoras evangélicas a partir do século XX, por exemplo. O que já mostra um pouco uma mudança na sociedade, eu acho. Você tem um olhar mais conservador em determinadas coisas. Eu não quero dizer que com isso que todas as evangélicas são conservadoras, mas essas canções são. Posso falar sobre isso também? Sim, claro.
Não, é porque, com certeza, assim, você simplesmente inverter os papéis continua sendo absolutamente machista. Eu concordo com isso. Eu acho que é uma questão de transformar esses valores, quando se fala da igualdade, não é igualdade no pior de ambos, é igualdade no melhor de ambos, e principalmente igualdade de oportunidade, né? Não é igualdade de sermos iguais nas características, até porque se biologicamente não somos, é uma besteira buscar essa igualdade, mas a igualdade de oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente... Eu vou falar por mim, tá? Eu não vou falar de um lugar assim mais generalizado. Eu não me sinto confortável em julgar o trabalho delas, porque eu não sei qual é a necessidade da periferia. Eu não sei se, de repente, ela não está sendo revolucionária, dizendo para aquelas mulheres objetificadas o tempo inteiro, e se a gente tratasse o homem assim, o que você acha? Sabe, assim, tem uma provocação embutida aí, que a gente poderia chamar de ironia, mas a gente sabe que não é, né? A gente sabe que ela está pretendendo... No caso da Tati, eu acho que é muito claro, né? Que eu pago um hotel como o cara que quiser, não sei. Assim... E no caso da Kelly Key, por exemplo, também. A Kelly Key também traz essa perspectiva, né? Eu não conheço. A Kelly Key, ela fez um lugar dele, Ela fez do cachorrinho, vem aqui agora, vem o cachorrinho com a dona tá chamando, entendeu? Vem aqui o quê? Vem aqui que agora eu tô mandando, vem meu cachorrinho, sua dona tá chamando. E acaba fazendo esse Pois é, aquele que ela foi famosa um tempo. Mas aí essas produções, elas são mais no final dos anos 90, começo dos anos 2000, de 2010 para cá estão vindo novas mulheres dentro dessa cena do rap do funk, com discursos diferentes. Não, eu não estou questionando o discurso, eu estou apenas perguntando se elas foram incluídas nesse rol de compositoras, entendeu? Nessa perspectiva que eu estou colocando. Mas ao mesmo tempo é uma assim, o que elas estão fazendo ou estavam fazendo é uma provocação, é uma coisa que obriga a gente a pensar, mesmo a gente que discorda, mas coloca-se em pauta essas questões, né? Tem uma ótima que a... Ai, meu Deus! Que é do começo do século, de 1918, a canção, que chama Rude Francesa, Alda Garrido. Alda Garrido foi uma artista, ela era artista de cinema. Alda Garrido fez 2 composições, e teve um cara, eu não vou lembrar a ordem das palavras, sabe? Mas teve um cara que chamava Caramuru, que fez uma música que chama Franqueza Rude. Franqueza Rude, ou Rude Franqueza, é uma das duas. E fala que as mulheres são todas horrorosas, as mulheres são todas frígidas, que as mulheres são... aquela reclamação que a gente está habituado, né, sobre como as mulheres são horrorosas. Ela responde com uma música que chama o contrário, acho que a dela é a Rude Franqueza, a dele é Franqueza Rude. E ela responde com Rude Franqueza, que é uma letra que fala coisas do tipo, eu não sei se eu vou lembrar, mas eu lembro do final, né, que ela fala, eu digo com toda certeza que, digo com não sei o quê, que o homem bom é o que nasce morto. Ela fala isso em 1912. Ela não era uma mulher que detestava os homens, ela foi casada com Custódio Mesquita, que é autor de Junte Tudo Que É Seu Amor, Seu Carinho e Saia do Meu Caminho. Ela casou com Custódio Mesquita, mas ela canta essa música, que eu não sei de quem é o autor, mesmo no livro do Nerês, por exemplo, lá dos 78 Votações, não aparece como sendo o mesmo autor as 2 canções, e aparece com o mesmo nome, não é o mesmo nome. Então, eu não sei, pode ser, porque ela era compositora, eu achei as composições dela. Mas é uma música que faz isso. Eu digo com todo o conforto que o homem bom é o que nasce morto. Ela vai falando, né, que as mulheres...
amam, ficam lá, não sei o quê, ficam esperando, e o cara que apronta todas, né? Então, ela responde a essa canção. Quando as pessoas ouvem isso, a reação é essa, ai que horror. Mas quando as pessoas ouvem sobre matar as mulheres nas canções, ninguém acha um horror. Quando a gente ouve a Cabocla Teresa que morre por causa do nosso amor, do João Pacífico, a gente acha normal. A loucura é essa, a gente acha normal quando se trata de tratar as mulheres dessa forma. E acha esquisito quando os homens são tratados dessa forma. Obviamente que o feminismo não diz respeito a você tratar os homens da mesma forma que as mulheres são tratadas. E sim parar de tratar as mulheres dessa forma. Mas é impressionante quando a gente vê nas letras esse tipo de coisa, a própria Tati, né, que é o barraco, quando você vê uma mulher objetificando os homens, ou uma mulher desejando, acha que todo homem devia nascer morto, fica todo mundo assim, nossa. A gente fica assim, não só nossa, porque isso não condiz com o discurso sobre o que é uma mulher, como a gente diz, nossa, porque é chocante. Só que a gente está habituado a isso quando é em relação a nós. Essa é a loucura. Exatamente, com a violência maior. Tem muito mais sutil, mas a Paula Toller, não sei se é dela, a letra, que é assim, meio dando ordem, tira essa bermuda que eu quero você sério, e depois, mais adiante, tem uma ambiguidade interessante, eu acho, que é eu quero você como eu quero. Que é assim, como eu quero você, mas ao mesmo tempo eu quero você como eu quero. Quero que você seja como eu quero. Que é a coisa mais comum os homens falarem das mulheres. Você tem que ser exatamente essa coisinha. Assim, eu quero você como eu quero. É a tradução disso passado A Paula Toller é um pouco mais feminista, né? Eu acho que tem uma ironia nisso, não? Porque era para Herbert essa música. Né? Essa música é do Leone. Essa música é do Leone. É da Paula Toller. É dela também. A letra? É isso que eu queria saber. O Leone e a Paula Toller. Eles eram casados na época. Mas não foi pro Leone. Eu acho que essa música é só dela. Eu acho que essa música é pro Herbert Viana. Foi quando ela estava no... Eles não eram casados ainda. Não é? Não é da época do Herói da Resistência? Não. Kid de Abelha. É o Kid de Abelha. Kid de Abelha ainda. E ela foi pro Herbert Viana, ela conta que foi pro Herbert Viana. Mas de qualquer forma tem uma brincadeira na canção e ao mesmo tempo essa ambiguidade, que é meio proposital. A Paula Toller é bem feminista, das coisas que ela se irrita é ser chamada de Paulinha. Ela falou mania de botar no diminutivo, né? Que aliás é uma coisa que a gente faz, né? É muito mais fácil você encontrar o Carlão do que o Carlinhos e a Paulinha do que a Paula. É bem interessante isso também. Bom, gente. Você encontrou algum caso de uma mulher que assinasse com nome masculino? Várias. Um exemplo famoso é Dolores Duran, que assinou como Durando. E tem uma que é Demétrio, que é uma mulher, que é Maria Luísa Demétrio, sobrenome, e ela foi gravada pelo Demétrios, na Jovem Guarda. Então, tudo que tiver como Demétrio é uma mulher. E você tem casos, por exemplo, que entrou na pesquisa porque eu ficava na dúvida, né? O Elias D'Angelo é homem mesmo, mas o nome dele é Deolinda. Então você fala, de Olinda, né? Então você fica homem e mulher, Alcione, homens e mulheres, né? Você tem os nomes, que Zezé, né? Você tem às vezes Mota e tem aquele outro cara que apoiou aquele cara. Então você tem, são muitos nomes, né? Que se repetem, né? Que é difícil essa hora da separação, né? O que é. Mas muitas mulheres, eu tinha uma lista das mulheres que assinavam como homens. Quando a gente consegue achar, né? O ECAD me ajudou muito nisso. Mas no caso, e nas abreviaturas, né? Você vai encontrar lá, se alguém lê M. Batista, todo mundo vai pensar que é Manuel Batista. Ninguém vai lembrar da Marília Batista, que é a compositora. Não, é que uma vez eu queria saber se as livrarias tinham meus livros. Aí eu fui na livraria da Vila, eu tinha lançado, fazia pouco tempo, Desorientais,
E aí eu fui lá e perguntei para o vendedor, procurei primeiro a sessão de poesia. Aí fui para o vendedor e perguntei se tinha algum livro da Alice Ruiz. Ele falei, mas qual é o livro? Eu falei, Desorientados. Aí ele foi no computador e entrou e falou para mim assim, não, tem Desorientados, mas é do Alfredo Ruiz. Aí eu disse, não, é Alice Ruiz. Ele falou, não, é Alfredo Ruiz. Eu falei, muito prazer, Alfredo Ruiz. Só assim, porque estava a Ruiz. Ele deduziu, inferiu que era Alfredo. Podia ser Armando, Alberto, não, era Alfredo. Não, é só para dizer o quanto eu chamo de cultura do machismo. O quanto está imbuído, o quanto a gente já assimilou, e quando eu digo isso não são homens e mulheres, a nossa educação é no sentido de projetar o trabalho masculino e fazer essa construção, criar uma narrativa de que isso é feito por homem, isso é feito por mulher, quer dizer, isso é absorvido por mulher ou isso é cuidado por mulher, mas o fazer parece, né, que há uma narrativa de que o fazer é masculino e a gente se acomodou a isso, a gente assimilou isso. Quando o pessoal começou a falar em cultura do estupro, eu falei, a cultura do estupro é apenas uma parte da cultura do machismo, que é muito maior e que afeta homens e mulheres e que vai voltar com muita força. Qualquer pessoa que está prestando atenção nos movimentos que já estão acontecendo, sabe que a partir de janeiro não vai ser fácil, e eu acho que a gente tem que fazer um trabalho em casa, tem que fazer um trabalho de base para não perder as poucas conquistas que nós já tivemos, homens e mulheres, porque os homens também são vítimas do machismo. Os homens não podem chorar, os homens têm que sustentar, os homens têm que garantir uma paldurecência que não é necessária. O homem pode ser sensível, o homem pode falhar tanto quanto a mulher, a gente tem que deixar, e eu acho que os homens tiveram muitas vantagens, e os LGBTs também, e eu acho que se a gente não ficar muito atento no dia a dia, no pequeno, porque o grande está vindo para nos massacrar. Lamento dizer. E a importância das pessoas estarem juntas, né? Não precisa nem dizer. Acho que o que nós mulheres aprendemos muito vai ser muito útil para todo mundo que tiver resistência, né? Da gente estar sempre junto. Diga. Eu queria saber se seu trabalho de compositor está registrado. Então, eu estou publicando ele muito aos poucos, porque só de nome de obra, não é as letras, nome de obra deu 3.600 páginas. Então, eu estou publicando online, que é para todo mundo acessar mesmo. Eu não pretendo fazer... Se eu poderia fazer um dicionário de 10 volumes, eu acho um pouco exagero. Então, a internet é mais fácil. E assim também, quem sabe, o próximo crítico falar que as mulheres não compõem, ele dá uma olhadinha antes. Ele está em compositoras.mpbnet.com.br. O mpbnet é um site que eu fiz, né, na minha encarnação, trabalho em redes. E é um site que eu sempre coloquei os autores, né? Que é uma das coisas. O Letras adora puxar as canções que estão no PBNet, mas eles fazem o favor de tirar os autores. Eu deixei lá para eles pegarem os autores, eles não pegam. Eles pegam só... Elis Regina compôs 20 anos, por exemplo, na nossa compôs. Então, compositoras.mpbnet.com.br. E está na letra A, tá? Eu falo, é uma vergonha, eu já devia ter adiantado isso, mas eu não consegui ainda. É muita coisa no esquema. E a gente está num momento também muito difícil de realmente ter que criar resistência e, né, o tempo todo. Agora a gente pode contar parabéns para você. É isso.